Olá, estudantes! Esta semana iremos estar trabalhando com porcentagem, aumentos e descontos sucessivos. Iremos trabalhar com cálculo de porcentagem envolvendo reajustes de aumento de valor de um determinado produto, como também havendo o desconto nestes produtos. Então, como é que eu calculo quando um produto ele recebe, por exemplo, 2 aumentos consecutivos, como também quando um produto ele recebe um desconto, um reajuste para diminuir o valor de forma sucessiva. Então, temos aqui, pessoal, o primeiro problema, que diz o seguinte: um perfume custa R$ 200 e teve 2 reajustes de aumento de 10% e 5% no mês de julho. Então, qual o valor do perfume depois desses 2 reajustes? Então, o primeiro passo é entender que esse valor aqui de R$ 200, ele é como se valesse a 1,00. Então, você vai pegar esse valor de 1,00, né? Como se fosse, por exemplo, uma nota, né? Todo mundo sabe, nota 1, nota 2. Então, um ponto, como se fosse um ponto, que você pode ser o que? 1,00. Então, neste caso aqui, esse R$ 200, ele equivale a 1,00, né? E aí você vai somar 2 aumentos a ele de forma separada. Então, se ele vale 1,00, então vamos lá. Só para você ter a base que 1,00 é o seu valor. Então, se ele teve 10%, é como se fosse 0,10. Então, neste caso, ele vai ter 1,10, que é o primeiro reajuste, e você vai multiplicar pelo outro reajuste, que é 5. Então, ele vai ficar com 1,05. Então, esse é o valor referente ao 200, é como se ele ficasse em 1,0. Ele sofreu 2 reajustes, né? 2 aumentos consecutivos de 10% e de 5%. Então, o primeiro passo, né? Se eu aumentei, então, se o valor que era 200, no caso eu transformei em 1,0, somado a 0,10, então 1,00 mais 0,10 ficou 1,10. E 1,00 somado a 0,05 ficou 1,05. Então, aqui são os dois valores, né, referente a esse aqui, com reajuste, vamos dizer assim. Então, vou multiplicar agora 1,10 vezes 1,05. Então, na multiplicação de número decimal, a gente faz o quê? A gente organiza, colocando um embaixo do outro, né? E eu multiplico como se fosse, né, normalmente. Então, vou multiplicar, ó, 5 vezes nada, nada. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 1 é 5. 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. E 0 vezes 1, 0. Agora eu vou para o 1. 1 vezes nada, nada. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1. Então, passo o traço. Vou somar aqui agora, né? Ó, 0, 5, 5, 1 e 1. Aí, como eu estou multiplicando números decimais, eu tenho que ter na resposta números decimais, né? Então, para mim colocar a vírgula aqui na resposta, eu tenho que saber quantas casas decimais eu tenho nesse número aqui e nesse número, no multiplicando e no multiplicador. Aqui, pessoal, eu tenho 2 casas decimais. 1, 2, ou seja, eu tenho 2 números depois da vírgula. Nesse aqui também, eu tenho 2 casas decimais, porque eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, na resposta, eu vou saltar, nesse caso, 2 mais 2, 4. 4 casas decimais, eu vou saltar nesse número aqui, né? Da direita para a esquerda. Então, 4 casas decimais, ó, indo para a esquerda, 1, 2, 3, 4. Então, se eu multipliquei 2 números decimais, na resposta eu tenho que ter números decimais, né? E não poderia aqui ter como resposta 11.550. Então, a resposta aqui é 1.1550. Aí, de posse desse número aqui, certo? 1.000, 1, né? 1,
550. Aí agora eu vou multiplicar, certo? Vou multiplicar pelo valor do produto, que é quanto? 200. Então, de posse desse resultado, agora eu multiplico pelo valor do produto, que é quanto? 200. E aí o valor que eu encontrar aqui será já o valor do produto já com esses dois aumentos sucessivos, né? Com esses dois reajustes de 10% e de 5%. Então, multiplicando aqui, ó, ou você organiza desse jeito, né, para fazer a multiplicação, ou você pode organizar dessa forma aqui, ó, que eu acredito que resulta numa multiplicação mais rápida. Então, veja aqui, ó, 0, 0, 2 vezes nada, nada. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. E 2 vezes 1, 2. Então, veja que se eu multipliquei número decimal, certo? Mesmo que aqui seja um número natural, eu tenho um número decimal na multiplicação, na resposta, por obrigatoriedade, eu tenho que ter também número decimal. Então, aqui eu tenho 4 casas decimais. Se eu tenho 4 casas decimais, eu tenho que saltar 4 casas decimais para a esquerda. Então, olha, 1, 2, 3, 4. Vírgula vem para cá. Então, ficou 231. Vírgula na direita, né? A vírgula aqui, ó. Os números que estão à direita, os zeros, eles não têm valor algum. Então, seria o quê? 231. Então, veja aí, ó, que o valor final será do produto de R$231. Então, como eu falei, aquela multiplicação, se eu fosse fazer nesse método aqui, ó, 0, 0, 0, 0 e 0. De novo, 0, 0, 0, 0 e 0. Aí vem 2 vezes nada, nada. 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11 vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. E 2 vezes 1, 2. Passo o traço. Vou somar, né? Neste caso, é 0, 0, 0, 0, 1, 3, 2. Tenho 4 casas decimais aqui, ó, só tem 1, 2, 3, 4. Então, mesmo valor, só que veja que eu multipliquei mais vezes aqui, né? Nessa armação do que nessa organização aqui. Então, pessoal, o valor do produto, né? Com esses dois reajustes, ele vai ser de R$231. Então veja aí que eu fiz dois reajustes no preço, né, do perfume, que era R$200, ele passou a custar, depois desses dois reajustes de 10% e de 5%, passou a custar R$231.